Olá, pessoal! Nesse trabalho, vamos abordar o processo de odontogênese. Afinal, o que é esse processo e como é que ele ocorre? A odontogênese é o período em que o elemento dentário ele é formado. Essa formação ela vai ocorrer no estomodeu a partir da quinta a sexta semana de desenvolvimento embrionário. Por mais que cada dente se desenvolva de maneira independente e tenha seu formato específico, tanto a dentição decídua como a dentição permanente serão formados da mesma forma. Vai iniciar aí a partir da interação do epitélio oral e do ectomesênquima, originando a banda epitelial primária e em seguida dará origem à lâmina dentária. O germe dental ele vai seguir as fases então de botão, capuz, campânula, coroa e raiz. Na odontogênese também vai ser englobado aí os processos de dentinogênese, amelogênese e cementogênese, que correspondem aí à formação da dentina, esmalte e cemento, respectivamente. O primeiro estágio de desenvolvimento do dente é conhecido como estágio de iniciação. Envolve o processo fisiológico de indução a uma interação ativa entre diferentes tipos de tecidos embriológicos. Estudos mostram que o tecido mesenquimal deve influenciar o tecido ectodérmico para iniciar a odontogênese, mas os mecanismos exatos permanecem até o momento desconhecidos. No princípio da sexta semana, o estomodeu do embrião é revestido pelo ectoderma. A parte externa do ectoderma dá origem ao epitélio oral, que consiste inicialmente a bandas em formato de ferradura na superfície do estomodeu, uma para cada futuro arco dental. Ao mesmo tempo, situado profundamente ao epitélio oral em formação, existe um tipo de mesênquima de origem ectoderma, o ectomesênquima, que sofre influência das células da crista neural que migraram para essa região. Uma estrutura celular importante que separa o epitélio oral do ectomesênquima no interior do estomodeu é a membrana basal, similar àquela que separa todos os tecidos epiteliais do conjuntivo. No final da sétima semana, o epitélio oral cresce aprofundando-se em direção ao ectomesênquima e é induzido a produzir uma camada, a lâmina dental. Esse crescimento ocorre nas regiões da maxila e mandíbula em desenvolvimento, onde serão formados dois futuros arcos dentais de dentição decídua. Inicialmente, a lâmina dental começa a se formar em linha mediana e ambos arcos progridem em sentido posterior. Esse estágio da odontogênese ele é denominado estágio de Bruto ou de botão e ocorre no início da oitava semana de desenvolvimento pré-natal para a dentição decídua, após a formação da lâmina dentária. Esse estágio é marcado por uma grande proliferação do epitélio oral e do ectomesênquima, onde ocorre uma concentração dessas células do ectomesênquima abaixo do epitélio oral, o qual esse epitélio oral ele vai ter um crescimento acentuado em direção a esse ectomesênquima, o que vai dar um formato, vai dar um aspecto de bruto ou de botão. No final desse processo de proliferação, que envolve a lâmina dental da dentição decídua, os futuros arcos maxilar e mandibular terão cada um 10 brutos. O ectomesênquima subjacente também sofre a proliferação, só que existe uma membrana basal que vai permanecer entre o bruto e o ectomesênquima adjacente que está em crescimento. Esse ectomesênquima adjacente, junto com o broto da lâmina dental, ele vai originar um germe dental com seu tecido de suporte durante o próximo estágio. Ou seja, nesse estágio nós teremos somente a proliferação desses dois tecidos. Não acontece nenhuma mudança estrutural nas células da lâmina dental ou do ectomesênquima. E nas regiões onde os dentes não se desenvolvem, a lâmina dental ela vai permanecer espessa e reveste o estomodeu, mas não produz nenhum broto. A próxima fase é conhecida como fase de capuz, e vai ocorrer entre a nona e a 10ª semana. Ocorre a proliferação, a diferenciação e a morfogênese dessas células. Nessa fase, o botão não cresce de maneira uniforme, pois as células ectomesenquimais têm uma concentração no centro, gerando uma concavidade, como podemos ver na imagem. E essas células passam a ser chamadas de papila dentária. E a partir de então, se estabelece o que chamamos de germe dentário, que é formado pelo epitélio do órgão do esmalte mais a papila dentária. As células da papila serão responsáveis pelo desenvolvimento da dentina e da polpa.
e a porção epitelial é responsável pelo esmalte dentário. O folículo dentário é formado a partir da condensação dessas células ao redor do germe e será responsável pela formação do periodonto, que é representado pelo cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar. Nessa fase também ocorre a nutrição do órgão epitelial, devido aos capilares sanguíneos que penetram nesse folículo. O epitélio próximo à papila é chamado de epitélio interno do órgão do esmalte e apresentará células cúbicas. Já as células do epitélio externo apresentarão células pavimentosas. As células entre os epitélios vão se separando uma das outras, devido a uma maior quantidade de substância fundamental rica em proteoglicanos. Essa região é conhecida como retículo estrelado, em razão da forma das células. Nessa próxima fase, vai ocorrer o estágio de campânula. Se inicia a partir da 11ª à 12ª semana, onde vai ocorrer mais acentuadamente a diferenciação do órgão do esmalte. Com essa diferenciação, vão surgir novas estruturas importantes. Uma delas é a alça cervical, que está localizada na base da campânula e é formada pelo epitélio interno do órgão do esmalte. Ela será de grande importância na formação da raiz. Outra estrutura formada nessa fase é o estrato intermediário, que surge entre o retículo estrelado e o epitélio interno do órgão do esmalte. Esse estrato terá importância na formação do esmalte. Nessa fase também ocorre o isolamento do germe dentário. Ele vai romper ligações com o epitélio oral. Na fase de campânula também vai ocorrer o dobramento do epitélio interno do órgão do esmalte, dando origem ao formato da futura coroa dentária. E, por fim, ocorrerá a diferenciação dos odontoblastos e ameloblastos. Com isso, o epitélio interno do órgão do esmalte irá se diferenciar em pré-ameloblasto, e isso irá induzir as células da papila dentária a formar os odontoblastos maduros, que começam a secretar a dentina. A fase de coroa é denominada também como fase avançada de campânula, pois acontecem os mesmos processos, mas de formas mais acentuadas e contínuas. Essa fase ocorre na 18ª semana e consiste na formação de dentina e esmalte da coroa do futuro dente. A dentinogênese e a amelogênese ocorrem nessa fase, sendo a formação de dentina feita de forma centrípeta, ou seja, de fora para dentro, e o esmalte de forma centrífuga, de dentro para fora. A coroa se forma desde os locais correspondentes às cúspides até a região cervical. Portanto, embora nesta fase ocorram também os processos de diferenciação, estes não se restringem aos locais das futuras cúspides, mas podem ser observados ao longo das vertentes. Isso significa que, em um mesmo germe dentário, pode ser observadas na região próxima à alça cervical, zona nas quais células do epitélio interno do órgão do esmalte se mantêm como tais, ou seja, não sofreram ainda inversão da polaridade. Se analisarmos uma região próxima na mesma vertente, porém mais próxima da cúspide, observa-se pré-ameloblastos. Já na papila, os pré-odontoblastos começam sua diferenciação para se tornarem odontoblastos. Examinando também regiões próximas na mesma direção, odontoblastos secretam os constituintes da matriz orgânica da primeira camada de dentina, representando um estágio posterior. Dessa maneira, observa-se estágios cada vez mais avançados quanto mais próximo da cúspide for a região examinada. O processo de desenvolvimento da raiz do dente ocorre depois que a coroa está completamente formada e o dente começa a irromper em direção à cavidade oral. Grande parte dos indivíduos acha impressionante o fato de que o dente inicie seu desenvolvimento pela coroa, progredindo em direção ao ápice da raiz, a menos que sejam pessoas envolvidas em estudos odontológicos. No final da fase de corogênese, quando os eventos de diferenciação alcançam a região da alça cervical, os epitélios internos e externos do órgão do esmalte proliferam em direção apical para induzir a formação da raiz do dente. O epitélio resultante dessa proliferação denomina-se bainha epitelial de Hertwig. Inicia-se a formação da dentina radicular devido à presença dessa bainha, que estimula o aparecimento dos odontoblastos a partir das células da papila dentária. As dimensões e a quantidade de raiz do dente em formação
são determinadas por uma dobra perpendicular da extremidade da bainha, que forma um colarinho, o diafragma epitelial. Essa fase é caracterizada também pela movimentação do dente em direção à cavidade bucal, erupção dentária pré-oclusal, formação da polpa radicular pela papila dentária e formação dos tecidos de inserção ou sustentação do dente, cemento, ligamento periodontal e osso alveolar fasciculado, a partir do folículo dentário. O ligamento periodontal é formado a partir do ectomesênquima do folículo dentário. Suas células diferenciam-se em fibroblastos, cementoblastos e osteoblastos. Seu desenvolvimento começa imediatamente após o início da formação da raiz do dente, simultaneamente à erupção, que se refere ao surgimento dos dentes. Existem 3 etapas de erupção dentária. Pré-eruptiva, quando o dente ainda se encontra dentro do osso sem se movimentar. Eruptiva é o momento em que há um movimento intraósseo de modo a exteriorizar o dente. Pós-eruptiva, no instante em que o dente toma seu lugar na cavidade bucal, passando a adotar uma função, a da oclusão. A primeira forma de erupção dentária que o ser humano experimentará vem na forma de dentes descidos. A erupção da dentição decídua ocorre em ordem cronológica, como acontece na dentição permanente. Esse processo envolve a erupção ativa, que é o verdadeiro movimento vertical do dente. Os dentes descidos aparecem na boca entre 6 meses e 2 anos de idade. Depois que o dente descido é perdido, começa o processo de erupção permanente. A dentição permanente se inicia em torno dos 5 a 7 anos de idade e, em geral, se completa apenas em torno dos 18 a 21 anos. A dentição mista, termo que se refere ao período no qual existem dentes descidos e permanentes na cavidade oral, se inicia em volta dos 6 anos de idade, após a erupção do primeiro molar permanente e termina aos 11 anos de idade. O dente permanente usualmente irrompe na cavidade oral em posição lingual à raiz, ou às raízes do dente descido esfoliado. A única exceção são os incisivos superiores permanentes, que se deslocam para uma posição mais vestibular conforme irrompem na cavidade oral.